Vamos falar de saúde agora. Mitos e verdades sobre bombas e anabolizantes com Lilian Francisco, nossa nutricionista. Seja muito bem-vinda. Muito bom dia, já estou Bom animada, dia. já falamos de bariátrica, já falamos de brigadeiro saudável. Tudo a ver, né? Começamos bem. O nutricionista, ele é contra ou ele é a favor? Ou depende do nutricionista quando fala de bomba e anabolizante? Então, depende muito do profissional. Eu sou a favor se for feito da forma certa. Se tiver um acompanhamento médico, se tiver exames, se tiver todo um acompanhamento, tanto da parte da alimentação, atividade física e cuidar principalmente da saúde dos órgãos todos que vão estar recebendo esses hormônios. Quando a gente fala bomba e anabolizante, o que são? Então, vamos começar primeiro falando de hormônios, né? Sim. Todos nós temos hormônios, mulheres, sim, homens. O problema é a dosagem em que isso se chega. Então, sim, que normalmente, vamos botar o caso de uma mulher, que ela teria lá uma testosterona entre mais ou menos até uns 68, dependendo da referência do laboratório. Se ela passa muito disso, aí a gente já usa o termo de anabolizante. Bomba é o termo mais coloquial, mais comum que é falado, né? É a mesma coisa, então? Bomba e anabolizante é a mesma coisa. Agora, quando você fala em reposição hormonal... É mais chique. É mais bonito, mas aí a gente está dentro de um limite saudável. Entendi. Que seria para o seu organismo, seja para a mulher ou para o homem, sem passar dessa dosagem máxima que é estudada. O tempo vai passando, a gente vai precisando de mais ou não? Vai. Principalmente a mulher, né, que ela começa a entrar nas alterações, para entrar na menopausa, ela começa a ter as alterações antes do homem, então as reclamações maiores são das mulheres. Tá vendo, gente? Você anda meio cansado aí, ó. Perto dos 40, já começa. Então, tá na hora. Mitos e verdades, na tela, por gentileza. Primeira questão. Anabolizante cai cabelo? Oh, será? Verdade. Você usou? Fatal. Não. Verdade. Cadê? Eu tenho falta no barulhinho só. Do... Cai o cabelo? Então, quando a gente passa, a gente acabou de falar de anabolizante, que é o excesso do hormônio. O excesso. Um dos efeitos colaterais é a queda de cabelo. Então, você vê muitas mulheres aí já usando, às vezes, peruca, que hoje as perucas são bem feitas, às vezes a gente não consegue reparar. Homens já com aquelas entradas, aquela calvície masculina. E aí é só usar a dosagem correta quando se faz com acompanhamento médico e nutricional. A gente vai falar das bombadas, assim, tudo com cabelo ralinho. Isso. Às vezes já tem também tendência genética, Às vezes já tem a tendência, tudo também depende de como está a nutrição dessa mulher, porque as deficiências nutricionais, elas também podem causar queda de cabelo, alterações hormonais podem causar, às vezes um hipotireoidismo, às vezes não só o uso do anabolizante, então precisa investigar. Essa causa, ela vem só desse excesso hormonal do anabolizante ou tem uma causa a mais? Por isso que a gente fala muito da questão da individualidade do cuidado de cada pessoa. Nossa, por isso que tem que fazer direitinho. Quanto tempo a gente tem que fazer os exames? Então, se você não tem nenhuma alteração, às vezes a gente faz de 6 em 6 meses. Cansaço. Se você se alimenta bem, se você tem todo um cuidado, já cuida de uma suplementação, dá às vezes para aguardar uns 6 meses. Mas se aparece alguma alteração, a gente antecipa de 3 em 3 meses, em alguns casos. Boa. Próxima questão na tela. Gostei dela, sabe? O uso contínuo de anabolizante pode sobrecarregar o fígado? Olha isso. Verdade, gente. Então, o fígado, ele é um órgão, coitado, né? Que ele recebe tudo da gente. Então, ele pode sobrecarregar não só por esse excesso de hormônio que está sendo usado, mas também até por excesso de suplementação, álcool, açúcar, gordura. Então, o coitadinho é o primeiro que a gente vê lá nos exames de sangue. Você acabou de questionar sobre a questão de quanto em quanto tempo. Então, quem faz uso de anabolizante, o ideal é que faça no intervalo mais curto, a cada uns 2 meses no máximo, justamente para poder olhar esse fígado, ver se as enzimas hepáticas... A cada 2 meses, então, o ideal é a gente fazer os exames. E se o uso do anabolizante, a dosagem é muito alta, e já viu alguma alteração no exame nas enzimas hepáticas, vai fazer com um tempinho menor, porque aí precisa parar. Não adianta você querer usar um anabolizante e você criar um problema de saúde. Sim, tampar um buraco e deixar outro aberto. Exatamente. Boa. Próxima questão. Já usou, né, Santos? Isso, ele parou, aí ele ficou assim, esse formato. Usar anabolizante causa câncer? Mito.
Isso é um medo muito grande das pessoas de usar hormônio. Muita mulher fala isso, não quer fazer reposição hormonal por causa disso. E hoje, com tantos estudos, principalmente a mulher na menopausa, e que a gente pode ter um cuidado e ter uma qualidade de vida, né? Que antigamente as mulheres, eu fico imaginando como é que elas eram, como é que elas sobreviviam. Bem, não sei. Nossa, se você olhar fotos de mulheres antigas, com 40 e poucos anos, 50, eram mulheres com uma aparência de muito mais velhas. Então, assim, o estudo do câncer tem muito mais do que isso. Tem questão genética, hoje tem estudos na parte da alimentação. Mas mesmo usando em excesso, não... Mas aí vem a questão que a gente acabou de falar do controle. Se você faz com um acompanhamento médico, você está fazendo seus exames de controle, será que realmente vai causar câncer? Porque ingerir uma quantidade absurda de refrigerante, uma quantidade absurda de aditivo químico, acabou de falar que tem uma hortinha em casa, olha que maravilha. Doce envelhece, vocês sabiam disso? Açúcar é inflamatório para o corpo. Então... Não é comer um docinho na festa no final de semana. Não é comer o brigadeiro ali de manjericão, não, que eu vou provar, estou ansiosa para provar. E aí a questão... exagero. É o exagero, tudo. A gente precisa aprender a ter limite em tudo que a gente faz, porque a palavra mesmo já diz, né? Comemorar. Você vai a uma festa, você vai comer o quê? Você já vai na expectativa do que tem ali. Comemorar sem comida, levar a balança com batata doce, não dá? Já não vai ser feliz, vai em né? Restaurante. Vai. Aí, eu até entendo, às vezes, vocês, um atleta... Juro. Não há necessidade disso, né? Eu acho exagero, mas cada um segue sua vida, né? Paga seus boletos. Próxima questão. Anabolizantes ajudam a queimar gordura rapidamente, mesmo sem dieta? Será? Sem dieta, eles ajudam? Mito. Bem que a gente queria, né? Já pensou? Milagre, ficar deitado em casa, quietinho, só tomar anabolizante e ficar e ele magrinha. fazer o efeito que a gente gostaria que tivesse. Não, mito. É um sonho, né? Opa! Mas não é real, viu, gente? A gente precisa de dedicação. Quem faz uso do anabolizante precisa ter dedicação. Se o fim realmente for estético, né? Que a gente não está falando agora da reposição hormonal por saúde, o fim estético, ele precisa de dedicação, de alimentação, de atividade física e de suplementação. Sono, água, tudo isso. Aqui também, ó, uma dieta aqui, ó. Entendeu? Que você anda consumindo aí de coisas boas, isso também tudo afeta. Tudo a gente precisa de equilíbrio. Não que a gente não vá se estressar de vez em quando. Eu ia falar, tô tentando achar esse equilíbrio aí faz um tempo. Eu acho que a gente nunca encontra. Eu acho que a busca por ele torna a gente melhor, mas o tal do, eu tô equilibrada. Mas o que você acabou de falar, não é a perfeição. Não é uma semana perfeita. É uma semana equilibrada. Não tem, você né? ter um bom senso ali, um mínimo de um dia a dia bom. Eu acho. Quando fala perfeito, me assusta. Porque o perfeito não tem como, né? A gente é todo... Pode ter momentos de perfeição. Tanto momentos de alegria. Eu lembro, tinha uma chefe, vou contar uma história pra vocês rapidinho. Que eu fazia tudo, trabalhava numa corretora de seguros. E eu, tá perfeito. Aí ela falava, tá quase perfeito. E eu fiquei encucada com isso, porque ela nunca falava que estava perfeito. E eu me dedicava ao máximo. Falei, por que você nunca fala que tá perfeito? Ela, se eu falar que tá perfeito, você vai parar de evoluir. Eu guardei isso, eu tinha, sei lá, 18 anos, nem 18. E levo isso pra vida. Pra vida toda. Porque a gente para mesmo, né? A gente é incomodado, fala, tá bom, tá ótimo. venci na vida, entendeu? Então agora já foi. Bom, próximo, vamos voltar aqui pros anabolizantes. É possível ter ganhos musculares semelhantes aos dos anabolizantes apenas com alimentação e treino? Verdade. Ó, a frase já diz, é possível ter ganhos semelhantes. Semelhante. Não estamos dizendo que está com o resultado 100% equiparado. Mas com muita dedicação, a gente consegue sim, tanto com o homem quanto a mulher. Eu tenho vários pacientes ao longo... Mesmo depois dos 40? Mesmo. Eu tenho 24 anos de consultório de atendimento, pacientes de inúmeras idades, com resultados sensacionais, tanto com cirurgia bariátrica, que acabou de ser falada, porque eu trabalho nessa área também, eu sou especialista nessa área, e existe muito um mito também de que o paciente pós-bariátrica não consegue recuperar a massa muscular perdida do início do emagrecimento. Tira a roupa aí, Vera, vamos ver como é que tá a sua massa. Não. E ela se preparando. Isso é tudo mito, né? É tudo mito, mas precisa de dedicação. E a disposição?
E aí a gente consegue isso quando a gente não Na consegue... alimentação? Na alimentação, a gente tira da suplementação, que hoje a gente tem aí uma quantidade infinita de bons produtos. Aqui no Brasil, a gente tem uma variedade grande. Então, às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, ela está cansada, à noite ela vai para a academia para treinar, para ganhar musculatura. A gente tem boas opções de pré-treinos, de suplementos para dar à disposição. Dá seu cartão. Opa! Nem tem mais cartão hoje em dia, né? Só o QR. Hoje é tudo online, Ai, isso. me dá o seu QR Code, acho chique. As Próxima proteínas questão. também, né? A suplementação das proteínas que são maravilhosas, creatina, whey protein. Hoje a gente tem variedade. Mas só a creatina, whey... Não, aí vem a alimentação. Vamos falar do carboidrato, que é um mito também, que as pessoas têm medo de comer carboidrato. Sim. Acabou de falar tanta Porque coisa vira da horta. açúcar o carboidrato. Depende da quantidade que você vai consumir. Você precisa desse açúcar, de uma glicose no sangue numa quantidade normal, para ter energia. Se a sua glicose cai, rouba energia. E aí que você não tem energia para treinar e ganhar musculatura. Ai, gostei dela, Santos. Gostei dela. Comida. Próxima. O uso de anabolizantes pode causar infertilidade em homens? Verdade. Por isso, Santos. Isso É tudo vai verdade. depender da quantidade que é usada de Os hormônio. bodybuildings. Provavelmente já tem uma infertilidade ali. Quando Não a- estamos falando em impotência Tá, sexual peraí. e infertilidade. Calma aí, gente. Vamos saber, né, distinguir aqui infertilidade de impotência. Isso, então. Certo. A infertilidade é quando o homem não vai conseguir mais engravidar uma mulher. Não engravida ninguém. Então, não significa que todo homem que faz uso de anabolizante, isso vai acontecer. Tá. A questão é qual é a quantidade que foi usada e quanto tempo durou esse ciclo. Qual a repetição do uso desse hormônio. O E ciclo, que é o ciclo? são períodos, porque como é algo que em excesso faz mal à saúde, a gente acabou de falar do fígado, ele não pode ser usado por um tempo indeterminado. Então, quando o Mesmo médico... se for pouquinho? Mesmo se for pouquinho. Então, quando o médico faz a prescrição, não é o nutricionista nunca. Nós não temos habilidade nem para medicar, nem para prescrever hormônio. A gente trabalha a parte da alimentação, Conjunto. suplementação em conjunto. Então, o médico, ele vai parar em determinados momentos, avaliando os exames para poder ter noção de como os órgãos estão trabalhando. Então, ver a parte sexual do homem também. A gente falou da infertilidade. E a impotência? A impotência também pode acontecer porque você está mexendo com a produção, principalmente de testosterona no homem, no caso do homem, na parte do saco escrotal. Então, pode o excesso, então, às vezes, está belo, porém, o outro resultado não é muito agradável. Tá vendo? Aí você fica bonitão lá e o instrumento não funciona. Adianta de quê, gente? De nada. Tá bonitão lá na foto. Não adianta nada, né? Temos minha que avaliar a quantidade. Tem que avaliar. O que adianta? E pior que vira um vício, tá? Não é? Você Porque vira... dá energia, disposição. Não, e não só isso também, até no shape, a pessoa fica viciada naquilo. Porque assim, a gente vai derretendo, não tem jeito, né? Vai diminuindo, né, Santos? Nunca tá bom, parece que você não tá. Isso eu vejo em mulheres e em homens também. Aí você Igual fala que só peso. um pouquinho mais, um pouquinho mais. Não, e as pessoas te desafiam, nossa, mas você pega só isso de peso? Sim, eu só pego isso. Porque eu não quero me machucar, me lesionar. E a ideia não é essa, entende? Você não é ficar atleta bem. profissional pra Não. isso. Nossa, você só pega isso, eu vi que você pega pouco. Falei, pego mesmo, não tô nem aí. E é por isso que as pessoas se machucam também. Que quer, ai, deixa eu ir no meu limite, minha lombar não aguenta mais, né, Santos? Por isso que você não tá treinando, né, Santinhos? Mais uma na tela. Mulheres que usam anabolizantes não sofrem alterações hormonais significativas? Mito. Porque não significa que não sofrem, não estou dizendo que todas vão ter alterações. Então, existe a questão que a gente acabou de falar sobre a modulação hormonal, que é você repor o hormônio que você precisa como mulher nessa determinada idade que você está. Ou, vou dar um exemplo, eu tenho hipotireoidismo, eu faço modulação... O hipo é de emagrecer ou de engordar? O hipo é o de engordar. Eu tenho também. Então, fomos beneficiadas com mais isso. Então, Que é eu faço... o do Ronaldo lá, né? Isso, exatamente. Agora, nós fazemos modulação hormonal, repomos o hormônio que o nosso órgão não produz. Então, a nossa tireoide não produz, a gente vai repor dentro da quantidade exata. Nem a mais e nem a menos. Se eu esqueço, vai muito de tomar um remédio? Aí, no dia seguinte, você pode ter a queda de cabelo, cansaço, prostração,
intestino preso. E tem que ser aquela retenção pílula de todo líquido. dia, não dá pra injetar. Todos os dias, não tem como. Esqueço. Porque como a gente oscila muito com o sono, com o humor e com os nossos próprios hormônios, não tem como você cuidar da sua tireoide sem você acompanhar com os exames e ver se, principalmente o TSH, que é o hormônio principal ali da tireoide que a gente avalia, se ele está um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, os efeitos colaterais não são agradáveis. Tô fazendo errado, gente. Bota do lado da cama. Eu coloco, só que eu acordo 5 horas. Rede social, vem cá comigo. Por gentileza, da nossa Lilian Francisco. Eu gostei dela, fica com a gente ali, bota a cadeirinha. O que tem ali? O que você costuma postar? Então, todos os dias eu faço uma postagem sobre algum assunto. De onde você é, do Rio? Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, quase não percebi. Postagem. Olha o sotaque. E eu falo sobre assuntos diversos porque eu sou da área de psiquiatria nutricional, saúde da mulher, Amei isso. cirurgia bariátrica. Então, eu acabo abordando sobre vários temas, vou a vários congressos me atualizar. Você mora aqui ou no Rio? Eu moro no Rio. Vim hoje só aqui para o Papo em Dia. Que maravilhoso. Você atende online? Atendo online, presencial. Gostei, vamos conversar. Vamos. Vem cá, Vero, vem cá. Verolaine. Eu estava falando aqui Você para é minha amiga ousada? Adriana, eu preciso dela na minha vida. Eu também, gente, Como vamos é fazer um psicologia De de... psiquiatria nutricional. Eu preciso Você disso. vai, quando você vai embora? Hoje. Poxa, Não você vai tem que não, voltar pra fica. falar sobre isso. Vamos marcar. Porque isso faz toda a diferença. Você é amostrada, não? Eu sou ousada. Ousada. É, Então é o seguinte, por quê? a gente vai O que pro foi? intervalo agora e a gente vai com você se amostrando. Como assim? Ah, desfilando. faz o que você Desfila. quiser, Ai, pode- ai, eu adoro. Só Eu olho não pra posso qual te mostrar câmera? as partes íntimas. Não, mas o Deus me livre, resto sou tá- casada, meu marido me deixa na hora. E você deixa ela, se ela se amostrar? Deixar, não, ele é doido por mim. Esse homem é doido por mim. Se ele me deixar, ele não sabe nem como é que ele Vive, desaprende né? até a andar, menina. Quanto Ele é tempo vocês estão casados? 6 anos. Tô E com ele- medo da crise dos 7. que Ele tem uma já tomou crise, né? anabolizante, não? Não, eita, inclusive, queria fazer. Se Ele tomar, estava me como é? perguntando ali nos Então, bastidores. ele, é pra né? Mas tomar aí ou pra ele não fica tomar? Mas fortão diminui. e É broxa. mito ou é verdade que diminui? Eu soube que diminuía. Mulher, se usar em excesso, pode dar uma Cresce. inchadinha. Cresce o quê? Pode falar a palavra? Lá a gente chama de pinguelo. Então, pinguelo, pode inchar Mas o cresce o pinguelo. pinguelo. A gente não colocou isso em mitos e verdades. Não. Cresce o pinguelo, não. Em excesso, quando a mulher usa em alta dosagem, Você já usou? incha. Não. Nunca E usei. do homem, Mulher, eu não cresce? vou nem na academia. Tu acha que eu vou tomar anabolizante? Não, eu fiz uma bariátrica, fiz plástica, Então é verdade entendeu? que cresce o pinguelo e do homem diminui, porque fica meia... Como é que se Então fala? não tome não, Não, viu, mas o Ilane? problema é o Já não é excesso. essas coisas todas. Aí Meia se bomba. tomar... Fica meia bomba. Não é pra tomar não, que já é essas coisas todas. Aí se diminuir, pronto. Qual a frequência? De quê? Seguinte, ela vai se amostrando. No próximo bloco a gente fala da frequência. Filma minha beleza. Era bom colocar o antes e depois, pra vocês Olha, verem, eu né? acho. Coloca o antes e depois da Toda gata, sua, o entendeu? palco é seu, Menina, é pra se desfilar vira. mesmo, Fazer é? o que você Ela, quiser. mulher louca. Pra gente já onde, volta, gente? vai. A gente já volta, tá, gente? É rapidinho. Fica aqui com a gente. Me espera que eu chego já. Adorei.